Tá muito bem-vindo, eu sou Marina Fontoura, mentora de carreira e especialista em ajudar mulheres a construir uma carreira em que se sintam realizadas e sejam bem remuneradas. E hoje você vai conhecer uma história real de transformação. Eu vou conversar com uma ex-mentorada que já esteve no mesmo lugar que muitas mulheres estão hoje. Insatisfeita, perdida, sem clareza sobre sua direção profissional, cheia de dúvidas e incertezas, mas decidiu buscar ajuda e transformou essa realidade. Hoje ela se sente realizada e o melhor, é bem remunerada. Maria, muito obrigada por aceitar esse convite. Muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Eu tenho certeza que a sua história pode inspirar muitas mulheres passadas estão passando pela mesma situação que você já esteve. E elas vão entender como que você virou essa chave, né? Quero que você conte aqui pra gente o segredo, tá bom? Mas antes, se apresenta aqui pra quem tá assistindo a gente. Perfeito. Obrigada, Mari, pelo convite. Estou muito feliz de te reencontrar. Meu nome é Maria Eugênia, tenho 32 anos, sou nascida e criada aqui em Salvador. Atualmente eu estou morando em São Paulo e trabalho com marketing digital, especificamente com influenciadores. E me conta, antes de você me conhecer e passar pela sua jornada de transformação profissional, como é que você estava se sentindo? Como é que era a sua vida? Você tinha dúvidas, incertezas? Conta pra mim e pra quem tá assistindo a gente, como é que estava a sua vida antes de você passar pela transformação? Mari, para ser bem sincera, minha vida estava bem diferente. Eu estava num momento meio obscuro, assim. Eu me sentia triste, perdida quanto ao meu profissional, sobre o meu próximo passo do que eu ia fazer na minha carreira. Estava numa segunda graduação já. Primeiro eu me formei em Direito, já estava cursando Nutrição e sem saber exatamente se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida. E, além disso, eu estava muito sem clareza sobre o mercado de trabalho. Eu não sabia exatamente o que eu podia fazer, então, realmente, eu estava numa situação muito difícil. Pelo que entendi, já estava claro para você, então, você precisava de uma mudança na sua vida profissional. E o que é que te impedia de mudar, de fazer essa mudança? Eu não sabia exatamente o que fazer. Eu me sentia triste, sabia que não era aquilo que eu queria, tinha certeza sobre o que eu não queria, mas eu não sabia exatamente qual seria a profissão, qual caminho seguir, ou até como me colocar no mercado, sabe? Eu não tinha essa clareza sobre qual seria o meu próximo passo para dar na minha carreira. O que te fez buscar ajuda? Porque, pelo que eu estou entendendo, você tá muito claro o seu cenário. Infeliz, insatisfeita, não conseguia mudar sozinha. Mas o que realmente deu aquele clique de, opa, eu preciso de uma ajuda, eu vou procurar ajuda? Foi conversando com uma grande amiga minha, que também estava passando por um momento um pouco parecido no profissional. O nome dela é Andressa, e ela indicou o seu trabalho. Ela tinha acabado de sair de um emprego e entrar um outro que fazia mais sentido para ela. E conversando com ela, ela falou, você precisa conhecer o trabalho de Mari. Ela me ajudou muito. E eu falei, nossa, é agora então. Então eu conversei com você, te procurei e você me explicou como é que seria o seu trabalho. Então você tinha uma indicação ali de uma pessoa que foi uma inspiração para você, assim como agora você pode estar sendo uma inspiração para outras mulheres, né? Alguém que passou pela transformação e conseguiu te mostrar que era possível. E agora você está aqui para mostrar para outras pessoas que também é possível. Com certeza, eu vi o processo de Andressa bem de pertinho, assim, de como ela saiu insatisfeita de uma e foi muito feliz para o outro emprego. Então eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa Marina. E agora todo mundo que está assistindo está curioso para saber que segredo é esse que deixou a Andressa satisfeita e você também que fez essa transformação, essa realização. E eu costumo dizer, Mai, que primeiro a gente precisa olhar para dentro, para depois olhar para fora. Eu defendo muito isso. A gente precisa focar no nosso autoconhecimento, na nossa autoconfiança, para depois fazer o movimento de olhar para o mercado. E geralmente a gente é ensinado o contrário. A gente sai buscando vagas, aí para o que você contou, você foi tentando uma faculdade, outra faculdade, sem, pelo que eu entendi, fazer esse movimento. E aí quando você me procurou, a gente trabalhou isso, né? É isso que eu faço. Eu trabalho primeiro o olhar para dentro e depois para fora. E nesse processo de olhar para dentro e depois para fora, que é o que eu mais defino, quais foram os resultados que você teve? O que aconteceu depois que você passou por essa transformação, onde você deixou de seguir o jeito comum de fazer para seguir um outro jeito, um outro método? O que você sente que mudou na tua vida, na tua carreira? Quais foram as principais mudanças? Quando minha amiga te indicou, ela falou, se comprometa que vai dar bom. Então eu acho que o maior diferencial foi ver que você tinha
alguns métodos ali que eram baseados em evidências. Para mim era muito importante ter esse momento com você e depois também aprimorar esse momento sozinha, porque você passava algumas atividades para mim que eram muito importantes. Desde aquela parte inicial que foi do autoconhecimento, que foi muito importante para eu conhecer fortalezas, como você falou. Minhas fortalezas, eu nunca vou esquecer daquele momento que você falou. Você precisa saber o que você tem de melhor, suas competências, suas habilidades. Então, a partir daí, eu fui me conhecendo melhor, conheci o que eu era boa e logo depois a gente foi olhar para o mercado. Eu acho que esse caminho de me conhecer melhor foi muito importante para o meu profissional e para o meu pessoal também. Nunca tinha citado isso sobre fortalezas, sabe? E é algo que eu usei muito nas minhas entrevistas. Uso muito até hoje em dia, quando eu tô lá no meu trabalho, porque eu sei que é uma fortaleza que eu tenho na minha característica, no meu pessoal. Então, esse foi um dos pontos de virada para você. Identificar, entender quais eram as suas fortalezas. Você não sabia, você não conhecia as suas fortalezas. Eu não conhecia, não sabia o que eu poderia encaixar do mercado nas minhas fortalezas. Eu mal sabia quais eram elas, quanto mais que existia uma vaga em que eu poderia exercitar as minhas habilidades, que são as minhas fortalezas. E qual foi o grande diferencial para você, pensando hoje, né, dessa virada? Então, você não sabia quais eram as suas fortalezas, entendeu, identificou, foi buscar no mercado. E o que isso trouxe de resultado final para você? Isso teve realmente um impacto real, tangível na sua história? Com certeza absoluta. Eu saí dessa fase que eu me sentia muito triste, frustrada com o meu momento de vida, para um momento em que eu encontrei uma profissão em que eu possa diariamente exercitar o que eu gosto de fazer e o que eu faço melhor, que é me relacionar, como você mesmo me falou. Então, eu saí daquele momento que eu não tinha clareza sobre qual seria a minha profissão, para um momento em que eu encaixei as minhas fortalezas na minha profissão. Então, isso mudou e teve uma mudança drástica na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E hoje você trabalha com marketing de influência. Você já tinha alguma experiência nessa área? Tinha feito algum curso, alguma formação? Porque você contou aqui que fez formação em direito, estava fazendo nutrição. Não falou nada sobre marketing de influência. Hoje você trabalha com isso. Você tinha algum curso, tinha alguma formação, tinha alguma experiência nessa área? Como é que você entrou na área? Não tinha formação nem experiência. Eu sabia que eu gostava muito dessa área, especificamente da área que eu tô, que é o mercado de wellness. E aí, conversando com você, através dos nossos exercícios, das nossas trocas, eu percebi que existe um mercado dentro disso e que eu poderia me inserir. Óbvio que com todo o processo que a gente estabeleceu, mas que eu consegui me inserir e que hoje eu adoro. Hoje eu me sinto muito realizada por conta do seu trabalho. E mesmo sem ter as tais hard skills, né? Porque essa é uma... Eu estou te perguntando isso porque eu sei que essa é uma preocupação grande das pessoas, principalmente quando elas estão em transição de carreira ou perdidas. Às vezes elas acham, como eu vou entrar numa área se eu não tenho experiência, se eu não tenho um curso, se eu não tenho uma formação? E no seu caso, pelo menos, somente suas soft skills, como a gente chama, que são as habilidades ali comportamentais, já foram suficientes para você conseguir fazer essa virada e começar uma carreira numa nova área. Esse era o meu medo, inclusive. Eu falava com você, mas Mari, eu não tenho experiência, como é que eu vou fazer isso e tal? E aí você falava, não, confia, vamos lá, vamos através do processo, vamos em busca disso. E eu consegui, sim, me sinto muito realizada hoje em dia. Claro que agora eu tô numa segunda fase, que é na fase de estabelecer essas hard skills, mas sim, sem nenhuma competência técnica, sem nenhum curso técnico, eu consegui sim. E hoje, conta pra gente o que é que você tá fazendo, onde você está, como que tá a tua vida hoje? Olha só, hoje eu tô bem diferente da nossa primeira sessão. Eu me mudei, então depois de ter finalizado a mentoria, eu me mudei de cidade, fui morar em São Paulo a trabalho. Então foi um trabalho que eu consegui com a sua ajuda, com a ajuda do LinkedIn. Me mudei, agora eu tô trabalhando com marketing digital. E recentemente
por conta da sua mentoria também, eu vou trocar de empresa, recebi uma promoção, recebi um aumento salarial e estou indo para uma nova empresa também no marketing digital e por conta do método que a gente seguiu lá no início da mentoria, através do Entendi. E hoje eu me sinto realizada e muito bem remunerada. Delícia, que delícia ouvir isso! Uma verdadeira história de transformação, né? Muito obrigada por participar desse momento, por ter aceitado contar a sua história, expor aqui as suas vulnerabilidades também, né? Eu tenho certeza que sua história pode inspirar muitas mulheres que estão assistindo a gente, porque muitas mulheres hoje estão nessa situação que você já esteve, perdidas, insatisfeitas, sem saber para onde ir e sem entender como elas podem virar essa chave também, como elas podem transformar a carreira. Você vai vendo vivo aqui, história real, case real, de quem conseguiu fazer essa virada, de quem se transformou e hoje se sente realizada e é bem ainda uma trajetória enorme, querida pela Pitty. Parabéns, muito obrigada. Obrigada a você. Gente, eu lembro da sessão que Mari falou assim, eu não vou soltar a sua mão. E foi verdade mesmo, ela não soltou minha mão. Eu me senti o tempo todo com muito apoio. E até hoje, depois de anos que a gente terminou o trabalho, até hoje a gente entra em contato. E eu fico feliz porque até hoje eu colho esses frutos da nossa mentoria. Então, obrigada a você. Ai, que delícia! Obrigada! E para você que está acompanhando, no dia 9/4, às 20 horas, teremos uma aula especial, Quebra-cabeça da Carreira, onde eu vou te mostrar ao vivo o caminho para construir uma carreira que te traga a realização. O mesmo caminho que a Maria Eugênia e dezenas de outras mulheres já percorreram. Fique atenta, porque esse é o momento para dar o próximo passo na sua carreira também. Se você ainda não se inscreveu na aula, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Te espero no dia 9/4 para iniciarmos juntas a sua jornada de transformação profissional.